Desde 1981, professora titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e foi diretora desse instituto no período de 1994 a 1998. Ela atua na área de física, com ênfase na física da matéria condensada, atua em determinação de estruturas cristalinas e moleculares por difração de raio-x, e a experiência de sua pesquisa, ela é reconhecida internacionalmente e recentemente pelo prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, de 2021, otorgado pela Sociedade Brasileira de Física. A professora Ivone, além de toda a sua dedicação à pesquisa, ela dedica-se à difusão da ciência no ensino fundamental e médio. Ela recebeu o título de professor emérito do CNPq e faz parte da terceira edição de Pioneiras da Ciência no Brasil, do CNPq. Então, boa noite, professora Ivone. Muito obrigada por nos honrar com esse webinar. O primeiro do ano e também fechando a comemoração do mês que comemora o Dia Internacional das Mulheres. Então, eu passo a palavra à senhora. Muito obrigada. Agradeço muito a sua generosa apresentação, as generosas palavras. Eu estou Roberto. A generosa. Estou com a voz ruim hoje, mas de qualquer maneira, vou fazer o melhor. Eu agradeço as suas palavras, Maria Vitória, e também do COIT e de todos os demais que, por uma coincidência, né, que recebi esse prêmio exatamente no mês da mulher. Então, vocês podem ver como isso ferveu e se espalhou aí pela rede. É um prazer, isso tudo parece vaidade, mas, para mim, é uma alegria ter contato com tantas pessoas que eu admiro e que, normalmente, morando aqui em São Carlos, eu não tenho muita chance de encontrar, né? Agora encontro em sílico, como se costuma dizer. Mas é muito legal. Foi a única coisa que foi uma aprendizagem boa que nós tivemos devido a essa pandemia, que nós esperamos que acabe o mais cedo possível, que as vacinas façam um efeito rápido e que tenhamos vacina suficiente para toda a população. Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Vou clicar em apresentar agora, vou botar na tela inteira. Vai clicar no... E compartilhar. Lá em cima. Primeiro, nessa daí. Essa daqui, clica, escolheu. Já escolhi. Agora, compartilhar. Compartilhar. Isso. Agora, clica aqui, ó, 2 vezes para ser tela cheia. Isso. Pronto. Acho que agora estamos vendo. Está ótimo, está perfeito aqui. Aqui que está vendo? É lá. Peço a todos que não tenham o microfone desligado enquanto a professora faz a apresentação. Obrigado. No slide anterior, não Não, só tem isso. Não aqui. Tá. Então, essa é a capa mesmo. O próximo você vai por ali. Então, aqui, esse meu primeiro slide aqui. Não, então clica. Isso. Esse meu primeiro slide significa simplesmente uma tentativa de falar que a cristalografia é muito... O que é? É para você olhar lá. Aqui não, nesse. Olha naquela. Isso. A Ivone aqui está me dando instruções para fazer tudo direitinho. Então, é apenas uma apresentação gráfica de como a cristalografia está imersa e necessita de todas essas áreas que estão aqui. Desde a física, a bioquímica, a química, a parte de informática, enfim, eu não vou ler tudo, mas acho que vocês sabem muito bem. E não quer dizer que porque uma pessoa faz cristalografia, que ela vai dominar todas essas áreas. Não. Ela deve ser uma pessoa que saiba conviver com especialistas em todas essas áreas e, eventualmente, o que é o melhor ainda, participar dos grandes projetos em que várias áreas dessas trabalham realmente em conjunto com um objetivo comum. Vou passar adiante. Explica. Clica. Aí. Isso.
Então, o que eu sempre falo, quase sempre, quando vou fazer a apresentação, é que uma boa imagem vale mais do que 1000 palavras. E que será possível ver o invisível? Então, eu gosto muito de sempre começar com um pouquinho de historinha, aí eu não sou historiadora, mas, enfim, até meados do século XVII, o homem via apenas o que o seu olho nu mostrava. Então, o que a gente sabe é que a imagem que a gente quer ver, ela tem uma resolução limitada. Por quê? A resolução é definida por essa pequena fórmula aqui, 0,6 vezes lambda, etc., né? Em que você vê nitidamente que quanto menor o comprimento de onda que você tiver, melhor será a sua resolução. E se o θ for até 0,90 graus, como essa figura está mostrando, também seria bom, porque ele chega ao valor máximo, e o n normalmente em torno de 1. Então, com a luz visível, a gente tem uma limitação do comprimento de onda da luz visível, do espectro da luz visível, de 400 a 750 nanômetros. Essa situação melhorou muito quando, em 1674, um holandês, Anthony van Leeuwenhoek, já existiam lentes, mas ele fez uma montagem que ele chamou de microscópio. É um microscópio simples, né? Que tem só uma lente. E montou isso em cima de uma tabuinha e conseguia movimentar o objeto e iluminar o objeto e ver através da lente. E conseguiu um aumento razoáveis, de 500 a 200 vezes. Com isso, ele observou, olhando o sangue, por exemplo, que tinha constituído de glóbulos vermelhos, olhando o esperma, que havia lá as partículas de esperma, olhando a água, que parecia limpa, ele chegou a encontrar micro-organismos. Então, essa descoberta, essa aplicação da lente para produzir imagem, praticamente mudou a ciência, né? E eu considero uma etapa muito importante da história da ciência, uma coisa que veio da ótica e veio de uma atividade muito artesanal, que era isso de fazer lentes. Logo em seguida, em 1690, o Hans e Zacharias Janssen e o Robert Hooke, eles conseguiram montar um microscópio chamado composto. Esse microscópio composto é mais ou menos o que é um microscópio hoje em dia, em que temos um conjunto de lentes que vão cada vez obter melhor amplificação, e eu botei aí a figurinha deles. A primeira imagem que eles fizeram foi de uma cortiça, né, onde eles viram perfeitamente a estrutura da cortiça, e publicaram isso numa revista em micrografia, fizeram até sobre essa descoberta deles, que foi muito, muito importante. Bom, eu não vou falar do Röntgen, mas todos vocês sabem que Röntgen é que, por uma coincidência, por uma observação muito acurada, inclusive, ele descobriu o raio-x. Parece que outras pessoas já tinham percebido que, quando se tinha esses experimentos com gases rarefeitos, onde se acelerava elétrons com alta tensão, que já tinham notado uma coisa que era muito desagradável para eles, porque muita coisa era registrada em filmes fotográficos. E eles perceberam que os filmes ficavam velados. E ele reclamava com o fabricante, que estava mandando filme velado para eles. O Röntgen foi o único, o primeiro, pelo menos, que quis ver o que seria esse raio, não conseguiu identificar, porque ele fez, inclusive, grades de difração mas traçadas com distâncias muito grandes em relação ao comprimento de onda de raio-x. Como ele não sabia, ele chamou isso de raio-x. Levou mais de 10 anos, levou cerca de 14, 15 anos, para o von Laue, com seus estudantes também muito criativos, conseguirem fazer uma experiência de difração de raio-x. Aí, rapidamente, esse conhecimento chegou na Inglaterra, e aí começa, de fato, a difração
de raio-x de uma maneira mais sistemática e com o objetivo de encontrar a estrutura de moléculas que se imaginava que poderia ter, mas uma resolução atômica. Quem realmente estabeleceu as bases da cristalografia de raio-x foi o W.L. Bragg, William Lawrence Bragg. E o seu pai é que dedicou-se a uma outra coisa também importantíssima. A radiação X, que saía lá daquelas ampolas de Crook, ela era uma radiação que não era monocromática. E ele conseguiu, com cristais, fazer espectroscopia de raio-x. E, como vantagem para a cristalografia de raio-x, mais tarde consegui fazer raio-x monocromático. Porque o Lady Bragg, que foi o filho dele que inventou, precisa de um comprimento de onda fixo. N lambda igual a 2D sendo θ, como vocês todos sabem, e não conseguem ler aqui porque é muito pequenininho. Mas precisava conhecer qual era o comprimento de onda que estava se utilizando, portanto, se precisava ter alguma maneira de monocromatizar. Ótimo, naquele tempo já se sabia um bocado de matemática aplicada à ótica. Então, já se sabia que uma onda, quando você tem vários espalhadores, cada espalhador tem um fator de espalhamento que nós chamamos de F pequeno, e se ele está situado em X, Y, Z, cada onda pode ser somada através de uma série de Fourier, como está escrito aqui, e calcular, e isso daí gera a amplitude da onda. E se você sabe a amplitude da onda, você pode fazer a transformada inversa e vai encontrar a densidade eletrônica. Por quê? Quem espalha realmente a radiação são os elétrons. O núcleo pode também espalhar um pouco, mas muito pouco. Então, o que domina são os elétrons. Muito bem, parecia que agora põe aqui o FHKL, faz essa somatória em todas as reflexões da HKL, e você resolveu calcular o código XYZ. A única probleminha que tinha é que intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. E quando você eleva essa exponencial ao quadrado, você acaba com a exponencial. Você fica só com o FHKL módulo de FHKL ao quadrado. E essa dificuldade de, para cada reflexão, você conhecer qual é a fase, foi muito difícil de vencer, e isso daí é o que se chama o problema da fase. Essa solução para o problema da fase, naturalmente, passou por várias etapas. Uma etapa primitiva é a tentativa e erro. Uma vez que você tem a radiação monocromática, você pode determinar dimensões da célula unitária, pode tentar colocar lá em posições adequadas os átomos e moléculas, e calcular, então, o FHKL. Aí você pega a fase resultante desse cálculo que você fez, põe aqui nessa fórmula da densidade eletrônica, põe os valores de FHKL experimentais, isto é, raiz quadrada de IHKL, e calcula o ρ x, y, z. Parece tudo muito fácil, muito bacana, está resolvido o problema, mas acontece que para fazer esse cálculo aqui da densidade eletrônica ponto a ponto, você tem que fazer um gradeado em pelo menos a parte assimétrica da célula unitária. E se você quiser uma resolução de 0,2, 0,3 angstroms, que seria 0,02 nanômetros, você tem um número muito grande de pontos em que você tem que calcular isso aqui. Se fosse uma grade de 50 por 50 por 50, o número total de pontos é 50 ao cubo. Você sabe que esse número é muito grande e você ainda teria que somar essa série para todas as reflexões. Digamos que você tem umas 500 reflexões. Bom, é uma calculeira infinita se você não tiver alguma ajuda muito boa. Então, aqui é só um desenhinho para mostrar o problema da fase. Com as lentes, você pega, espalha bem a luz, bate no objeto, o objeto espalha toda a luz, a lente pega, o sistema de lentes converge todos os feixes e você tem uma linda imagem. Como isso não é possível para o raio-x, porque você não tem lente, o índice de refração para raio-x é praticamente 1 em todos os casos,
então não tem possibilidade de fazer lente. Então, a única solução é o que eu já estava dizendo, calcular. E os primeiros cristalógrafos tinham um trabalho muito pesado, porque não tinham a ajuda que a gente tem hoje dos computadores maravilhosos. Né? Mas eu não posso deixar de citar, desse ano nacional, desse mês da mulher, uma primeira mulher aqui, muito importante na cristalografia, que foi Dame Kathleen Lonsdale. Ela recebeu o título de Dame, que é o equivalente a Sir para mulher, e foi a primeira mulher que foi membro da Royal Society da inglesa, de Londres, Fellow de Royal Society. E ela está aqui mostrando uma senhora muito simpática que usava goniômetros para analisar o seu cristal e media os filmes e fazia os cálculos de densidade eletrônica. Ela escolheu uma substância que era o hexametilbenzeno. E ainda havia dúvidas sobre como que poderia o hexeno, como a estrutura molecular dele. E ela conseguiu mostrar, sem dúvida nenhuma, que era plana, estavam todos os átomos no mesmo plano e igualmente espaçados, o que decidiu um problema de estereoquímica muito importante. Então, temos que comemorar esse ano, esse mês da mulher, em nome de várias mulheres, mas eu cito em particular essa senhora, essa cientista, grande cientista inglesa, que fez todo esse trabalho em 1929. Certamente, de 1914 até 1950, mais ou menos, muitas estruturas moleculares foram determinadas por difração de raio-x em vários países. Eu vou citar aqui uma coisa mais ligada com o Brasil. Em 1952, se comemorava o 40º aniversário da descoberta dos raios-x. A Academia Brasileira de Ciências resolveu fazer uma sessão comemorativa e comunicou isso ao próprio von Laue, que mandou um discurso que foi lido pelo presidente da academia, Dr. Arthur Moses. E todo esse foi como se fosse um simpósio, não é? Que todas essas pessoas falaram. Entre elas, Elisiário Távora, o almirante Álvaro Alberto, fundador do CNPq, Bernardo Grosso, um grande físico de estado sólido de origem alemã, Fonseca Castro, que era diretor do Instituto Nacional de Tecnologia e Metalurgia, o Carlos Chagas, que se interessava pela parte biológica, naturalmente, e o Elisiário Távora fecha fazendo uma palestra sobre cristalografia e mineralogia. Por que é ele que fecha? Porque ele estava recém-chegado do MIT, onde ele tinha trabalhado com um famoso cristalógrafo, Martin Berger, e ele se dedicou a estruturas minerais. Mas ele chegou no Brasil, nessa década de 50, uma década muito importante para a história do Brasil, em que se fundou a Petrobras. Então, ele trabalhou na Faculdade Nacional de Filosofia, no departamento de o que se chamava naquela época História Natural, dando aulas de cristalografia. E eu tive a sorte, assim como o meu ex-marido, Sérgio Mascarenhas, de assistirmos às aulas do Elisiário Távora. E fiquei encantada com essa possibilidade, desde essa época, quando eu ainda estava no 3º ano da faculdade. Bom, eu vim para São Carlos, tarará, não vou contar muito mais disso, mas em 59, já em São Carlos, nós fomos, eu e meu marido, para Pittsburgh. E eu fiz um estágio na Universidade de Pittsburgh, onde havia um centro maravilhoso de cristalografia estrutural, dirigido por T.A. Jeffrey, um cristalógrafo inglês. Lá eu fui supervisionada pelo Brian Craven, que era um pesquisador da Nova Zelândia, e aqui está um conjunto, um grupo, que eu estou aqui, de cabelos escuros, cabelo comprido, como vocês estão vendo, o Sérgio está aqui de costas, aqui tem membros do grupo, essa moça era portuguesa, esse aqui é indiano, essa é a esposa do Jeffrey, e esse é o Jeffrey. Uma pessoa extremamente cordial, extremamente competente, de quem eu tenho muitas saudades. Bom, voltei para o Brasil e, em 1971, fundei uma Sociedade Brasileira de Cristalografia, que agora chama Associação Brasileira de Cristalografia.
E durante todo esse tempo, fui tendo alunos que foram se difundindo, não só eu, mas gente de Campinas também, né? Foram se difundindo para o resto do Brasil. Todos esses pontinhos aqui são lugares em que, pelo menos até uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu fiz esse mapa, isso representa grupos de cristalografia no Brasil. Desde o Amazonas, agora já tem um em Fortaleza, que não está marcado, mas tinha na Bahia, tinha no Pernambuco, e aqui em Minas Gerais, vários, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários em São Paulo, que a região do estado de São Paulo está mais cheia de estrelinhas, no Rio de Janeiro também tinha alguma coisa. A cristalografia por difração de raio-x, ela tem vários métodos que você pode usar. Tem métodos que chamam-se de baixa resolução, que é o Small Angle X-ray Scattering, e ele serve como muito bom para caracterizar partículas que sejam espalhadoras de raio-x e cuja densidade eletrônica seja diferente da densidade eletrônica do meio em que essa partícula está colocada. Por exemplo, soluções de proteínas, materiais porosos, polímeros parcialmente cristalizados também. E, então, depois temos um método PO, que foi inventado em 1919, logo depois da descoberta da difração, da lei de Bragg, e que é um dos métodos mais usados internacionalmente, né? E que permite determinar, pelo menos, a célula unitária e determinar a forma e tamanho médio das partículas. Pode-se até fazer determinação de estrutura também. Não é um método tão poderoso como a difratometria por monocristais. Essa mostra monocristalinas de moléculas pequenas ou de macromoléculas. O problema, muitas vezes, era obter os monocristais. Esses problemas foram gradualmente sendo resolvidos naturalmente. Eu apresento aqui uma pequena amostra, que, aliás, é uma substância que contém nanopartículas. Essas nanopartículas, elas estão... Esse aqui é um padrão de difração de raio-x de um polímero, o hexilfluoreno, que está sendo estudado aqui do nosso INCT, coordenado pelo Faria, que é sobre polímeros condutores. Então, aqui eu tenho 2 casos, que é só para mostrar. Esse primeiro em azul é um caso em que nós sintetizamos o polímero. Depois, nós dissolvemos o polímero num solvente adequado e recristalizamos. Então, a gente já vê como realmente a recristalização se deu. Isso foi uma experiência feita por um estudante meu de doutoramento, que já vai naturalmente elaborar mais ainda sobre isso, quem sabe vai até melhorar isso, mas fica óbvio que nós temos um espalhamento amorfo, e superimposto ao espalhamento amorfo, nós temos os picos, dos quais a gente conseguiu determinar as dimensões da célula unitária, o tamanho da célula unitária, o tamanho da partícula cristalina que existe aí, que gera difração, e o seu volume e sua forma. Agora, nanopartículas em solução, a gente faz por saques, que pode ser com proteínas, pode ser um material como este, por exemplo, em que a parte cristalina, são nanocristais que aparecem no seio da massa amorfa. E aí, como a substância cristalizada ela tem uma densidade maior do que o amorfo, temos condição de ter um contraste de densidade eletrônica e se observa a difração, o espalhamento. E outra aplicação muito importante é para espalhamento de proteínas globulares em solução. A relação entre... Por que a gente faz a estrutura? Bom, a gente faz a estrutura por muitos motivos. Um é você obter as partículas ou as moléculas que você está interessado e garantir que você obteve realmente ou a nanomolécula ou a partícula, ou a molécula ou a partícula nanopartícula. Outra coisa é que, em geral, quando você faz alguma coisa, você faz isso com algum objetivo. E aquelas substâncias devem ser modificadas para melhorar a sua função. Pode ser uma catálise, pode ser a própria solubilidade,
que não é adequada para a finalidade, pode ter uma função biológica, se for proteínas, e assim por diante. E as dependências das propriedades com parâmetros físico-químicos. É muito importante a gente determinar isso para poder fazer essas variações aqui e levar o produto, levar isso tudo para um produto. Como eu participo de uma parte do processo. Em geral, eu trabalho num grupo muito grande, que eu faço a cristalografia e o resto do pessoal faz todo o trabalho usando outras técnicas. Eu quero chamar a atenção que aqui no Brasil, apesar de todas as dificuldades, foi constituído o Centro Nacional de Pesquisas em Materiais, o CNPM. Isso começou com o Laboratório Nacional de Luz-Síncrotron, que era um pequeno síncrotron, que a gente chama até de síncrotron de ultravioleta, que era de 1,3 GeV, que foi inaugurado em 97 e foi amplamente usado até o 2007 ou 2008, por aí. A sua importância levou à construção de um acelerador muito mais poderoso, que é o Sirius, e a criação no mesmo campus de Campinas, do Centro Nacional de Pesquisas em Materiais, esse CNPM. Nesse CNPM, nós temos o Laboratório Nacional de Biociência, o Laboratório Nacional de Biorenováveis e o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Temos que reconhecer que todo esse pessoal aqui que trabalha aqui, eles têm uma condição muito bacana, porque tem os melhores equipamentos, além dos Sirius, da microscopia eletrônica de altíssima resolução, NMR também de alta resolução, tudo que a gente pode querer, computador, muito bom. Então, isso aqui deveria ser mesmo um lugar em que o Brasil podia deslanchar nas pesquisas tecnológicas. Chama muito a atenção disso, principalmente para os jovens que têm que procurar os seus caminhos. Um dos caminhos será se especializar em alguma dessas coisas e trabalhar nesse centro aqui, quem sabe. Para mostrar como a Synchrotron Light é importante, eu mostro aqui um mapa mundi em que está marcado com um pontinho todos os lugares em que existe síncrotron. Na América do Sul, o único lugar que tem é aqui o Brasil. E se você olhar o Japão, que é o que sempre me impressiona muito, ele é uma ilha pequena, né? Um arquipélago, coberto de bolinhas aqui, que são os vários síncrotrons. Desde a década de 60, que eu entrei em contato com Itsukuba, com o primeiro síncrotron que eles tiveram. Naturalmente, isso evoluiu muito e eles contribuíram muito para o aperfeiçoamento do síncrotron. Tem na China, tem na Índia, na Austrália tem um também, que já deve ter entrado em funcionamento. Tem em todo lugar, menos na África, e também menos na América Central, e menos, à exceção do Brasil. Eu quero mostrar aqui uma coisa interessante, que é o espectro da radiação síncrotron. Esse mapa aqui mostra para várias energias. Quanto maior a aceleração dos elétrons lá dentro do anel, né? Elétrons acelerados emitem radiação. Mas eles emitem radiação com um certo perfil. Aqui, por exemplo, se você tem, agora eu não consigo ver, uma certa energia, você vai ter esse aqui, ó. O primeiro síncrotron que foi feito, foi lá, se não me engano, não me lembro se foi no Bell Labs, ou em algum lugar importante assim, era um síncrotronzinho, né, que só gerou um pouquinho de radiação eletromagnética, mas que deu origem a essa ideia maravilhosa de pegar um acelerador de partículas que ia ser praticamente desmontado, porque já tinha feito todas as experiências de física nuclear, e que estava todo blindado, porque emitia muita radiação, e alguém tem ideia de fazer um buraco na blindagem, colocar um colimador e aproveitar a radiação. Então, conforme vai aumentando a energia, você vê que ele vai chegando cada vez mais perto da região que nos interessa, que são os raios-x. O nosso síncrotron antigo chegava aqui nessa beiradinha, aqui um pouquinho de raio-x, mas já foi muito bom. E aqui, o atual chega praticamente igual a esse grande aqui. O nosso síncrotron não sei se é quarta geração, quinta, sei lá, mas é top, é o que é melhor que existe no mundo atualmente. Por isso que eu acho que é impossível que o Brasil, os cientistas brasileiros,
percam a oportunidade de usar esse equipamento tão maravilhoso, porque certamente a nossa ciência não está sendo muito bem apoiada, né? Mas muita luta tem que ser feita para preservar a ciência no Brasil. E uma das razões, eu diria, são esses grandes equipamentos que já existem no Brasil. Vou mostrar aqui, quando em 2020 começou a operação e foi feita uma lista, eu não vou ler naturalmente, de todas as estações que iriam ser construídas. Quando você olhar aqui atrás, no último lugar estava a estação de proteínas, porque o pessoal novo aí que está no síncrono, eu admiro muito, eu não estou querendo fazer uma crítica desagradável, mas eles querem fazer as coisas de última palavra, sabe? Uma coisa assim que só nos grandes síncronos que se pode fazer. Mas veio a pandemia e o que aconteceu? Pegaram essa Manacá, que é a estação para proteínas, e jogaram lá para cima. E foi a primeira estação funcionando. Eu achei isso um negócio formidável para mostrar como a difração de raio-x, mesmo para pó, se tiver uma estação lá no síncrono, é ótimo. Qualquer outra coisa, baixo ângulo, tudo isso é fundamental para a nossa comunidade e para a nossa indústria, que é o mais importante. Então, eu vou citar alguns exemplos de trabalhos de pesquisadores aqui do IFSC, que foram realizados no síncrotonzinho e no Sirius novo, o UV-síncrotron, que é como ficou degradado o nome do síncrotron antigo, né? Porque ele tinha principalmente ultravioleta, e o Sirius atual. Então, tem vários grupos trabalhando, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o grupo do Glaucio Juniva, para buscar drogas para o tratamento endêmico de doenças no Brasil, e o Mário de Oliveira, que é um aluno do Aldo Krajewicz, que trabalhou em proteínas em solução, que eu acho que é uma área muito interessante. Essa daqui é o primeiro trabalho, foi feito, eu não sei bem, mas acho que foi usando o síncrotron antigo, que foi feita a estrutura de uma proteína importante do vírus da Zika, e foi feita a proposta de alguns fármacos para inibir essa proteína e tentar matar o vírus, ou destruir o vírus, ou evitar a replicação do vírus, que não é bem matar, né? O vírus não é bem um ser vivo, mas tem que evitar a replicação. Então, lá vai. Esse trabalho aqui é um trabalho, olha que bonito esse slide, não é meu, não. Foi o próprio Alonso que me deu. Então, havia uma dúvida. Cristalizaram essa proteína aqui, redoxão de ADP redutase, e no cristal ela se apresentou como um dímero. E havia dúvida. Será que em solução, no corpo, né, no organismo vivo, as proteínas estão em solução? Será que ela é mesmo dímero? Então, foi feita o espalhamento a baixo ângulo, que dá uma curva assim, que parece que essa curva vermelha aqui. Aqui já fica muito pouco precisa a medida. Só mesmo na região de muito baixo ângulo, que a curva é uma curva digna de ser fitada, digamos assim. Não é verdade? Bom, mas por extrapolação você faz aqui. Então fizeram o fitting, admitindo que a estrutura conhecida do dímero cristalográfico fosse a verdadeira. Em azul você vê o que é que deu o fitting. Nada muito convincente. Pessoal com o monômero, absolutamente convincente, mostrando que em solução a proteína era monomérica. Aqui eu vou mostrar para vocês, achei tão bonitinho isso aqui. Eu gosto muito desses truques para você fazer coleta de dados e coisas assim, que são coisas pequenas. Então, isso aqui é um aro em que você tem um cristal de proteína, né, que fica imerso numa solução, na solução mãe, na solução em que ele foi criado. Por quê? Porque esse cristalzinho aqui de proteínas, em geral, eles têm mais de 50% de água, de solução mãe, no tampão que ele foi criado. Então, se você deixar ele seco, ele perde essa água e a estrutura molecular e a estrutura cristalina degradam. E você não pode mais fazer difração. Então, por isso é que eu coloquei aqui, porque eu achei que é um truque tão bonitinho, e além do mais, isso depois é resfriado para você conseguir fazer com que o cristal fique um pouco mais ordenado, menos agitação térmica, e obtenha maiores dados. A maioria dos cristais de proteínas são moléculas
muito grandes, como vocês sabem, células unitárias muito grandes, e aquele ângulo θ, que é o que pega no espaço recíproco quantas reflexões você pode ver, ele não vai até ângulos muito altos. Então, em geral, a resolução é muito menor do que a resolução quando se faz estrutura de cristais de moléculas pequenas. Mas, com muita sorte, você consegue um bom cristal, em alguns casos, em proteínas muito rígidas, né? Cheias de ligação de sulfeto, coisa assim que amarra muito a proteína, você consegue fazer uma boa resolução. Aqui é o CIBFAR, é um centro de pesquisa e inovação em fármacos, né? É dirigido pelo Glaucio Oliva, e é isso daí que eu botei aqui, porque eu gosto de fazer propaganda dos grupos aqui de São Carlos. Então, é um CEPID da FAPESP, que está muito bem equipado, tem muito bons alunos, e tem outras pessoas que trabalham junto, que também são chefes de grupo, como o Adriano Andricopulo, que é especialista da farmacologia. E todas essas pessoas de vários lugares, de várias unidades, colaboram no CIBFAR, que é a tal da interdisciplinaridade e o espírito colaborativo. Quando você tem um foco e todos colaboram, acaba saindo alguma coisa boa. Então, logo que saiu essa estrutura aí, saiu essa pandemia, eles conseguiram isolar essa proteína aqui, que é uma proteína muito importante para a replicação do vírus, mesmo lá dentro, depois que ele já entrou no corpo humano. Então, com essa proteína aqui, que eles chamam MPRO, né, que eu não sei direito o que quer dizer com isso, é uma sigla. Então, eles procuram ligantes que possivelmente interrompem a ação enzimática dessa proteína e poderão impedir o desenvolvimento, a multiplicação, digamos, o replicamento do vírus, mesmo lá dentro do corpo humano. Essa é uma coisa que é um fármaco, será um fármaco algum dia. Aqui várias imagens, eles fizeram essa busca de qual a molécula que poderia encapsular, entrar dentro do sítio ativo, em um banco de dados muito grande, de não sei quantas mil que eles procuraram, encontraram 6, e é com essas 6 que eles estão trabalhando até hoje. Agora eu faço a pergunta: a cristalografia é um exemplo de atividade multi, inter ou transdisciplinar? Olha, eu acho que depende do enfoque do pesquisador. Mas a ciência, quem faz ciência com letra maiúscula mesmo, é transdisciplinar. Porque tudo tem a ver com tudo, principalmente tanto nos materiais como nas substâncias biológicas. Então, o pesquisador, ele tem que não ficar preso. Eu sou engenheiro, mas eu quero trabalhar em cristalografia, não sei nada de cristalografia. Tem importância, você vai fazer o seu mestrado, o seu doutoramento, e o que você aprendeu lá na graduação vai ser útil também, porque o conhecimento é sempre útil, sempre vai levar a pessoa. Se ele fez alguma coisa na área de informática, da matemática, seria ótimo, ele vai muito bem-vindo no grupo de cristalografia. Química, bioquímica, biologia, tudo bem, qualquer pessoa pode entrar e vai fazendo o mestrado, vai fazendo as disciplinas, vai aprendendo com os colegas e com os orientadores. Eu quero, finalmente, prestar uma homenagem a um pioneiro físico, Ricardo Rodrigues. Eu tenho uma grande admiração por essa pessoa, que provavelmente a maioria das pessoas que trabalham com nanopartículas nem sabe direito quem é. Ele foi a alma do síncrotron antigo e ele projetou o síncrotron novo, introduziu inovações, estabeleceu relações com a indústria nacional para que grande parte do síncrotron fosse produzido aqui no Brasil. Então, é um exemplo de um pesquisador, de uma pessoa que visa a ciência. Se eu fosse falar para vocês qual é a área dele, eu diria que era instrumentação.
com uma base muito grande que ele teve, desde estudante de graduação, quando trabalhou no laboratório de cristalografia lá no Paraná. Então, é isso que eu digo. Ele depois fez o doutoramento na Inglaterra, se tornou um especialista em síncrotron, aprendeu muito, veio para o Brasil, ficou no síncrotron lá durante 10 anos, produzindo o primeiro síncrotron. Depois que ficou pronto, ele acabou saindo de lá, arrumou uma empresa, fazia assessoria para uma porção de empresas aí que precisam do conhecimento dele, de microeletrônica, de física, de materiais, de tudo mais, e faleceu, infelizmente, no ano passado. Mas ele deixou uma obra extraordinária e é com uma grande emoção que eu faço essa homenagem. E espero que o seu exemplo de competência e criatividade possa inspirar as novas gerações, que é isso que nós precisamos. Aqui está aqui meus agradecimentos para vocês todos. Agradeço ao webinar CIS da USP pelo honroso convite para ministrar essa palestra. A audiência, por sua atenção, desejando que no futuro próximo venham a fazer excelentes pesquisas científicas e de inovação tecnológica usando o Sirius, que é essa coisa maravilhosa que está lá em Campinas e que é um equipamento multiusuário. Claro que lá tem especialistas que estão trabalhando em cada uma das estações, nem todas estão montadas ainda, mas está havendo um grande esforço para que o Sirius realmente se torne um centro de conhecimento e de desenvolvimento. Certamente ele vai receber visitantes do mundo inteiro para fazer pesquisa. E vai receber também para fazer aulas, porque é um ambiente muito energético, esse ambiente aqui do Sirius, sem pensar na energia dos elétrons, que é, se não me engano, de 2,3 GeV. Mas o ambiente humano e dos cientistas que trabalham aí é um ambiente muito energético, muitos jovens trabalhando aí, tentando fazer a melhor produtividade. Agradeço muito e desejo a todos uma boa noite e que voltem a me procurar quando necessário. Estou aqui no Estúdio de Física, ainda temos um laboratório que funciona e temos esse nosso laboratório, inclusive é multiusuário, principalmente para o pessoal da USP. É uma grande satisfação atender as solicitações de outras unidades e atendemos também solicitações de empresas e de outras universidades. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Ivone. Uma excelente palestra, excelente webinar. Você estava falando, comecei a viajar no tempo, falando do síncrotron. Eu queria testemunhar, eu estagiei no primeiro síncrotron, em 95. Fui responsável pela construção do primeiro detetor de baixo ângulo do SAS, do primeiro síncrotron, em 95. Eu saí da Bahia para cá, para São Paulo. Fez uma viagem aqui, segundo o síncrotron, e a importância desse síncrotron, o crescimento na área de cristografia, na área da física molecular e agora nanopartícula no país, né? É realmente fantástico. Eu abro pergunta para o público e se alguém tiver mais perguntas, pode colocar no texto. A professora Maria Vitória para ajudar aí lendo as perguntas também, se alguém está colocando, mas pode abrir seus microfones e fazer suas perguntas, por favor. Professora Ivone, muito obrigado por essa aula, né? Parabéns, realmente fantástico. E também pelos conselhos, né? De como que nós devemos aí trilhar, né? Levar a nossa vida para uma vida aí de sucesso, né? E nesse sentido, né? Nós temos aí vários exemplos, né? E a senhora mencionou e reforçou ao final, de que o cientista é aquele que olha o todo, né? Que não tem barreiras aí, né? E a senhora, acho que é um exemplo de translação da química para a física, aí, né? Realmente demonstrando que essas coisas, né, elas são viáveis e, do meu ponto de vista, elas são essenciais realmente para que, vamos dizer assim, projetos mais ousados, mais amplos, possam ser concebidos e, inclusive, trabalhados, né? Trabalhados, atacados de uma maneira efetiva, né? Então, considerando toda essa experiência que a senhora tem, né?
e a vivência de, inclusive, ter ajudado a construir a ciência brasileira, né, ter ajudado a montar realmente aquilo que nós temos hoje, né, e que nós conhecemos como ciência. Eu gostaria de saber quais seriam as dicas, vamos dizer assim, que a senhora daria, né, para os nossos jovens, né, para não somente trilhar esse caminho da ciência, de sucesso na ciência, mas também ser essa ponte, né, que realmente é extremamente necessária entre a academia e as empresas. Desde já agradeço. Olha, não é uma receita muito fácil, né? Não é assim como a gente fala, use o método do pó. Mas eu acho que cada vez mais na educação, desde as crianças, nós temos que desenvolver muito os conceitos de ética, de solidariedade, de criatividade e, principalmente, usar os recursos que nós tivermos, para a pessoa não ficar se lamuriando porque não consegue isso, não consegue aquilo. Isso não leva a nada. A pessoa tem que... não tenho, minha família não tem dinheiro para eles, para me pagar uma escola particular, eu vou fazer escola pública e vou me esforçar e vou usar todos os recursos que eu puder para aprimorar a minha educação e chegar até, ou terminar pelo menos o ensino médio, se possível, profissionalizante, porque é uma tragédia no Brasil a educação básica. Vi há pouco tempo uma estatística que parece que o Fundamental 1, cerca de 48% das crianças termina, né? Não, acho que um pouco mais, 60 e poucos por cento termina. O Fundamental 2, já essa percentagem das que sobraram, né, já cai para em torno de uns 50 e poucos por cento. E quando vai para o ensino médio, aí então a fuga das crianças do ensino médio é muito grande, né? Então, esse aqui é um problema onde terá que ser atacado fortemente. Tanto nós que estamos na universidade, encontrarmos tempo de entrarmos em atividades de apoio ao ensino fundamental, ao ensino básico, principalmente, a meu ver, no caso das escolas públicas e das escolas públicas, as escolas mais carentes. Eu falo isso assim porque eu tenho amor ao próximo. Olha, eu acredito que eu quero ter amor ao próximo, mas eu tenho amor ao meu país, que é acima do amor ao próximo. E eu sei que dessa população brasileira muito pobre, que é a maioria do povo brasileiro, grande maioria, a nossa classe média alta e a classe A estreitíssima, estamos perdendo muitas inteligências, muita gente competente. Isso é uma coisa óbvia de você ver quando a atração para uma certa profissão, para uma certa atividade, digamos assim, já está bem implantada. Futebol. Qualquer molecada aí, até de favela, de qualquer lugar, já vai lutar, vai querer ser um jogador de futebol. Por quê? Porque ele vê o exemplo que as pessoas cresceram, né? Então, mostrar tanto quanto possível que esse exemplo pode ser replicado em todas as profissões. E todas as profissões, eu digo todas mesmo, porque nós queremos ter uma elite, uma sociedade rica de gente que gosta de música, que saiba cantar, que saiba dançar, que tenha gosto pela leitura, que encontre satisfação lendo os clássicos até, não é? Então, e goste de filmes de boa qualidade. Mas o que nós temos hoje em dia é uma cultura muito massificada. Então, com isso, é difícil trazer os alunos. Aqui em São Carlos, e eu acho que em Ribeirão Preto, provavelmente na USP de São Paulo também, nós temos várias tentativas de fazer esse apoio à educação básica. E que estão, olha, eu não posso dizer que são assim extremamente bem-sucedidas, mas dentro da perspectiva do tempo que cada um tem para dedicar, e o tempo e o dinheiro, a quantidade de dinheiro que a gente consegue. Eu, por exemplo, tive vários contratos do CNPq e da FAPESP,
O maior que eu tive foi 140 mil, uma vez, e durava 3 anos. Isso foi no início da década de 2000, quando eu me aposentei, 2001. Aí eu resolvi fazer um projeto para a PESP, na área de melhoria da educação na escola do 2º grau. E por um contrato de 3 anos, eu tinha dinheiro para comprar um pouco de material, fazer uns experimentos com as crianças, levar um pouco mais de vida, melhorei a área de computação, compramos lá mais uma meia dúzia de computadores, e instruímos as crianças da área de informática, e aquele foi o maior. Outros que eu tive foi sempre no projeto universal, né? Que a gente pode pedir 20, 40 ou 90 mil, uma coisa assim, nessa escala, né? Então, eu já consegui assim, uns em 20, outra vez consegui que era 45 mil reais, para durar durante 1, 2 anos, né? Tanto é que você não pode pedir o projeto no ano seguinte, pela regra do CNPq. Você foi contemplado um ano, no próximo ano você não pode pedir mais. Tem que esperar mais um ano. Isso quer dizer que aquele dinheirinho tem que valer por 2 anos. Então, assim foi. E eu vejo muita gente que gosta, faz com muito amor esse tipo de trabalho. Então, isso nós temos, talvez, que estimular em todas as áreas, e dentro da universidade, principalmente, porque eu considero mesmo que nós somos uma elite ultra privilegiada. Se não é economicamente privilegiada, mas nós somos satisfatoriamente economicamente privilegiados. Não somos bilionários, mas o essencial não nos falta. E conseguimos dinheiro para fazer as pesquisas, que nós achamos que devem ser bom para o país. Formação de recursos humanos é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, quando eu tive alunos, tenho até hoje, uns 2 ou 3, eu acho que esse é o principal resultado da minha pesquisa. Não é do meu trabalho, vamos falar assim. Não é o trabalho publicado. É a formação de recursos humanos que vão fazer alguma coisa quando saírem aqui do mestrado e doutorado e não ter chance, porque se ele não fizer o mestrado e doutorado, ele não tem chance de nada, só com a graduação, né? Então, às vezes, hoje em dia, até com o doutorado, está difícil de conseguir uma instituição. Bom, era isso que eu queria dizer. A minha mensagem é mais isso. Como dizia Paulo Freire, só a educação liberta, né? E é isso que eu acho que nós temos que fazer, nos libertarmos da servidão que é a pobreza. Porque viver na pobreza é viver numa servidão. Muito obrigado, Ivone. Nossa, fantástica a resposta. Ivone, é muito assim, emocionante ver a sua dedicação, né, a sua preocupação com a educação básica, né, trazer também toda essa experiência que a senhora tem para esses jovens. Realmente o Brasil precisa muito disso. E nós temos aqui a professora Márcia Fantini, né, ela quer fazer uma pergunta, e depois eu tenho uma pergunta de um aluno de graduação, Renê. Professora Márcia, passo a palavra a você. Primeiro, dizer que o professor Ivone, quando fala, né, deixa todo mundo de queixo caído, fala muito bem, e fundadora da Associação Brasileira de Cristalografia, ela é a única associada honorária da ABCR, trabalhou muito pela cristalografia no Brasil. E tendo em vista o desenvolvimento, né, de novas estruturas, vamos dizer assim, para o estudo da estrutura dos materiais com síncrotrons de 4ª geração no mundo, né, os Sirius, o Max-4, agora o SRF que já está em funcionamento. Eu queria que a professora Ivone comentasse um pouco sobre como ela vê o papel dos laboratórios de pesquisa convencionais, né, na área de cristalografia, tendo em vista que a gente tem esses laboratórios nas universidades, nos centros de pesquisa, e tem essas grandes, né, máquinas para estudos. Quer dizer, eu gostaria que ela comentasse assim, como ela vê o papel desses laboratórios convencionais. Olha, Márcia, acho que você até já sabe como eu penso, mas eu vou traduzir mais
tentar me expressar da melhor forma. Eu acho imprescindível que haja laboratórios que a gente chama para fazer experiências, os alunos fazerem experiências no laboratório da universidade. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, no caso do INEL, que é o instituto do qual eu participo, o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, nós temos um monte de equipamentos que foram conseguidos de várias maneiras, em vários grupos, financiados pelo Instituto, pelo CNPq e pela FAPESP, né, que o INEL é uma parceria dos dois. Mas, então, com isso, ficamos com uma quantidade, uma variedade de técnicas disponíveis, de tecnologias, que faz com que tudo cresça. Eu, por exemplo, se eu tivesse somente um laboratório de raio-x, com o difratômetro automático para monocristais, um difratômetro para pó, se possível até um sax, eu faria muita coisa ali. Mas as amostras que eu estudo, os resultados ficariam pobres, porque eu preciso de espectroscopia, eu preciso de microscopia eletrônica, eu quero confirmar um resultado que eu tirei do baixo ângulo, faço também o microscopia eletrônica, vejo se dá certo, se não deu, por que não deu? Não é? Então, eu acho que é uma coisa impressionante como a multiplicidade de equipamentos na universidade e nos laboratórios de pesquisa é muito importante. Agora, para você ir para o síncrotron, não é só para o síncrotron brasileiro. Qualquer outro síncrotron. Eu fui uma vez a Grenoble, por exemplo, né? Naqueles velhos tempos que o Aldo tinha uma forte ligação lá em Grenoble, no síncrotron que chamava-se... como é que chamava mesmo? Tinha um nome francês muito... por lá. É o Louvre. É o Louvre. Louvre, Laboratoire pour l'utilisation de la radiation électromagnétique. Eu fiz lá um propósito que eu queria tirar espalhamento de raio-x de umas toxinas ofídicas em solução. Fui para lá, levei as toxinas direitinho e tal. E fiz os experimentos lá. Mas eu voltei, eu já tinha feito várias coisas em casa com um equipamento que o próprio Aldo tinha praticamente montado, né? Comprou os componentes aqui, comprou o detetor linear, comprou o gerador de raio-x, montou o sistema óptico, né, para fazer as medidas de raio-x, de espalhamento. E quando eu fui para lá, eu já tinha uma boa ideia do que eu iria encontrar. E realmente aí consegui dados de muito melhor qualidade. Aí é que vinha a qualidade dos dados, né? Porque eu fui num laboratório grande. Agora, se eu não tivesse feito aquelas experiências no meu laboratório, o meu aluno não tinha aprendido, eu não teria... Eu iria levar as amostras assim com um tiro no escuro. Vamos ver o que dá, né? Então, isso não pode. Você não pode ir para o síncrotron para ver o que dá. Você tem que ir tendo já trabalhado durante vários meses, né, obtidos os resultados. Os resultados podem ser aprimorados se você tiver uma facilidade de dubitação daquelas do síncrotron. Ou mesmo, se você puder ter acesso a um microscópio eletrônico maravilhoso que tem lá, que tem quase resolução atômica, né? Os nossos pesquisadores aqui de proteínas estão levando a amostra de proteína para analisar no microscopia eletrônica de alta resolução. Ou mesmo no NMR, mesmo que eu não soubesse NMR, mas como já sei o que eu descobri com o raio-x, eu vou chegar lá para o especialista e vou dizer, ó, eu verifiquei isso assim para o raio-x, quero que você veja se é isso mesmo, né? Aí ele faz o NMR. Então, eu acho que é esse o caso. Quanto mais tecnologia, mais técnicas tiver em cada laboratório de pesquisa, melhor. Aqui no meu instituto é uma maravilha. Eu vejo lá o pessoal do NMR, o pessoal da ótica, o pessoal do raio-x, o pessoal dos polímeros, para obter filmes de Langmuir-Bloch, tem lá, tem todos os espectros de espectroscopia de vários tipos. Então, é uma coisa que compõe, cresce o aluno e cresce a pesquisa também, né? E quando vai ao síncrotron ou a algum centro mais avançado, para usar alguma outra técnica que só exista fora, ele vai muito mais bem preparado. Obrigada, hein? É isso só que eu queria dizer. Muito obrigada, professora Ivone. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Muito obrigada.
Tem gente que acha que porque tem o síncrotron não precisa mais equipar, né? Exatamente. E o síncrotron não tem estudante, a gente tem estudante na universidade, né? É lá que a gente tem os estudantes. Obrigada. Você aprende no dia a dia, né? Você aprende no dia a dia usando os instrumentos analíticos que você tiver. Agora, você vai no síncrotron uma vez por ano, talvez, né, se o seu projeto for aprovado. Isso, muito obrigada. Obrigada, professora Márcia. Nós temos uma pergunta do René Brasilino Freitas Júnior. Ele diz que ele é aluno da Universidade Federal do Maranhão, né? Ele trocou o curso de Física pelo de Engenharia Química para tentar entrar em pesquisa, que é a sua vocação. E ele pergunta à senhora, professora, qual o conselho que a senhora pode dar para ele ir atrás dos seus sonhos? Eu acho que o único conselho que eu posso dar é que você tem um sonho, mesmo que seja um sonho utópico, né? Não tem importância. Você tem que caminhar na direção do sonho. E tem até o escritor, o Galeano, que diz, tem uma frase muito bonita, que eu tenho até tomado nota em algum lugar aí, né? Mas que diz isso. Você tem que ter uma utopia que você quer fazer e vai caminhando. E o que acontece quando você caminha é que o objetivo vai ficando cada vez mais rigoroso e você afasta mais ainda o que você gostaria de ter. Mas você está caminhando na direção da utopia, do seu sonho. Então, você tem que selecionar bem. Por outro lado, você tem que ter foco. Você tem que saber bem o que você quer. Quando você for fazer um mestrado, escolher bem as disciplinas que você vai cursar e interagir ao máximo com outros cientistas. Você aprende muito por contato. Não sei se você já ouviu falar isso. A gente podia dizer, aprendo por osmose. Né? Faz contato com um professor, faz contato com um colega, discute com os colegas os seus problemas. Aprende-se muito por osmose. Então, é isso que eu aconselho. Bastante contactos e bastante persistência no seu objetivo. Excelente. Professor Ivone, eu tenho aqui uma pergunta. Antes que tenha vindo vários comentários, pode ler depois aí, a Boninha pode ler para você, várias pessoas elogiando, uma grande alegria, temos aqui dezenas. Devemos chegar a ter 127 pessoas nessa pequena sala de aula, tá? Então, isso é um grande orgulho para nós. Tá? E eu tenho uma pergunta aqui de física, talvez, né? Uma curiosidade aqui para meio que um debate. Talvez seja uma pergunta boba, mas aquilo que você me colocou no meio da sua palestra, a cristalografia foi muito usada para estudar, para a descoberta de várias moléculas. Você colocou lá no início, a cristalografia é muito boa para espalhar os elétrons, o núcleo é muito pouco. Então, os elétrons são um grande espalhador. Quando eu olho a cristalografia para as nanopartículas, sendo ela aí em tamanho nano, vamos falar assim, na ordem de 1 nano, 10 nano, como é que se dá essa interação ou essa separação entre o espalhamento na própria estrutura da nanopartícula e eu tenho lá os elétrons, que são menores, mas também da mesma ordem. Como é que se dá essa separação do ponto de vista de caracterização do sinal? Eu não sei se é uma pergunta muito óbvia, mas é uma curiosidade. Só porque você comentou que a cristalografia ela é muito importante para ver várias informações da nanopartícula, a estrutura, tipo de material. Então, essa separação entre a questão eletrônica dela, que é a informação, e a morfologia da nanopartícula. Como se dá isso do ponto de vista de experimental, de caracterização? Quando você vai estudar nanopartículas, em geral, um método só não chega, né? Então, você sempre vai olhar no microscópio eletrônico, que vai te dar uma ideia da morfologia da nanopartícula. Você tem que tomar muito cuidado, porque as nanopartículas tendem a colapsar, né? Se você, conforme o ambiente em que elas estiverem, elas podem, de repente, já não serem mais o que você pensava que elas eram. A maioria das nanopartículas que eu conheço, que eu tenho feito alguma coisa lá no raio-x, elas são cristalinas. Elas dão, por exemplo, se é uma nanopartícula de prata, vai aparecer exatamente a difração da prata. Aparece com alguma diferença,
que em geral é na largura das linhas. E pelo cálculo tem uma equaçãozinha lá, que se você aplicar, você vê a largura, a meia altura, e você pode ter uma ideia do tamanho da partícula. Mas, de qualquer maneira, você pode refinar a estrutura desse difratograma, que não é perfeito, inclusive usando essa pequena fórmula, né, que chama de Scherrer, se não me engano. Se ela, em várias direções da partícula, em cada reflexão, ela vai te dar um sinal como se fosse um tamanho diferente, um pouquinho diferente. E aí você pode até usar um método matemático aí, que você modela, quero dizer, a forma da partícula, a partir dessas informações do tamanho dela em várias direções, que é uma das subrotinas que tem no método de Rietveld. Então, eu não sei se eu respondi bem, mas as partículas que eu tenho estudado, ou elas são cristalinas, elas podem estar modificadas, às vezes porque você acrescenta uma camada, não sei lá de quê, papapá, e isso daí muitas vezes você vai ver melhor quando tem camadas assim lá no baixo ângulo do que propriamente na difração, porque na difração você não tem isso, mas e muitas vezes a pessoa, você sabe que quanto maior a superfície de uma partícula em relação ao volume, eu não sei bem se eu for falar uma heresia, é como se fosse maior a sua reatividade, porque tudo acontece na superfície, né? Toda reação começa na superfície e vai comendo a partícula. Se a partícula tem uma superfície muito grande em relação ao volume, essa partícula tende a reagir muito rapidamente. Então, eu recebi já muitas vezes gente que traz a amostra de prata, por exemplo, eu tiro o difratograma, eu falo para ele, olha, é quase tudo óxido de prata. E a pessoa não se conforma. Eu digo, não, mas olha aqui, está aqui as reflexões do óxido de prata. Tem um pouquinho de prata, mas tem mais óxido de prata do que prata. E a pessoa sai meio encabulada, não sei se não gosta, né? Mas tem que resolver um jeito em que você ponha a sua partícula num ambiente que evite o que é qualquer ataque. Se for oxidante, você tem que ter um ambiente antioxidante, e assim por diante. Então, eu acho que isso daí é uma das coisas que pode se ver facilmente, rapidamente, tirando uma difração de raio-x. Se a sua nanopartícula é o que você pensa que ela é. Perfeito. Não só respondeu a primeira, como respondeu já a segunda, porque fiquei preocupado com a superfície, inclusive polaridade. Você já foi já no alvo, já respondeu também. Exatamente. Muito obrigado, professora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Eu acho que não tem mais ninguém perguntando. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Tem aqui, apareceu uma aqui agora, é isso. Do Paula Diniz. Ele diz que certa vez ele leu um artigo de síntese de óxido de ferro e acompanhamento por DRX in situ na formação de fases de óxido de ferro. Porém, não encontrei outros trabalhos nessa linha. Gostaria de saber desta técnica DRX em meio a cor. Eu não entendi muito bem como é que é a amostra dele. Se são partículas que ficaram no meio aquoso e depois ele extrai essas partículas e põe lá no raio-x, pode também colocar, muitas vezes, encapsulado dentro de um sistema em que você mantém a umidade, né? Isso é uma coisa que a gente faz. Se você está querendo, se a sua partícula precisa de ser mantida num ambiente úmido, como, por exemplo, as proteínas, né? Se secar, ela desidrata e se perde a estrutura. Então, você pega, coloca o cristalzinho dentro da... Hoje em dia, nem é mais isso. No tempo que eu fiz alguma coisa de proteína, era assim. Você põe uma gota... Oi, professora. Uma gota da solução mãe, lá dentro do capilar, e quando você pega o seu cristalzinho, leva lá, cola na parede praticamente nesse vidrinho, fecha, e aí você vai irradiar só a proteína.
mas o ambiente que fica lá é o ambiente da solução-mãe, né? Então, ela resiste a se desnaturar. Resiste a se, né? Ele não está no seca e nem desnatura. Isso pode acontecer com qualquer outro sistema, né? Pode ser inorgânico também, que você tenha que preservar a umidade. Então, esses sistemas de manter, se você quer estudar diferentes temperaturas, você tem que ter um forninho que vai esquentando, ou se você quiser manter a umidade, você tem que ter uma câmara, na realidade é uma microcâmara, né, que você põe lá. Enfim, isso de quando você tem problemas, você precisa ter, ou alguém já resolveu o problema para você, está na literatura, ou você tem um problema novo, que é mais interessante ainda, e você tem que ter criatividade para resolver, as melhores condições de fazer o estudo do seu cristão. Tá, professora, boa noite a todos, obrigado. Basicamente, foi essa a ideia do artigo. Era um artigo que tratava de síntese de óxido de ferro e o acompanhamento de diferentes formações de fase, né? A aganita, que é a fase precursora da hematita. E realmente aconteceu isso, eles colocaram uma solução dentro de um capilar e durante o processo de síntese hidrotermal, eles acompanharam essa transformação de fase em uma leitura in situ. Foi a primeira vez que eu vi um artigo a respeito, tanto que eu sempre está acostumado com difração de raio-x em pó, tá? Nunca tinha visto o uso de difração de raio-x empregado numa síntese hidrotermal, que geralmente acontece no meio aquoso. Eu fiquei bem curioso a respeito dessa técnica e de como eles tinham feito. Você sabe, isso é uma coisa muito interessante na radiação síncrotron, porque como ela é muito intensa, você pode colher os dados muito rapidamente. Então, você pode fazer uma análise, por exemplo, dinâmica da transição de fase que houver durante o experimento. Você vai colhendo os dados rapidamente e a substância vai se modificando, ou vai degradando, que seria uma proteína, por exemplo, vai se estragando, ou vai perdendo o ligante, vai fazendo qualquer coisa, enfim, e você vai detectando para o raio-x. Né? Uma das grandes vantagens do síncrotron é fazer experiências em real time, como a gente chama, né? Em tempo real, porque a intensidade é suficientemente grande para você poder fazer isso, o que no laboratório, às vezes, não dá para fazer. Muito bem. Obrigado mais uma vez, professor Ivone. Se alguém tem mais alguma pergunta, acho que podemos encaminhar para o encerramento. Hora 17 aqui, excelente aula. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, né, e ficar aguardando o próximo tema e vamos manter o nosso webinar Cisnano intenso como está sendo e trazer novidades, né, novidades e curiosidades. Aguardamos também sugestões e temas, a comunidade pode sugerir. Inclusive, temos aí cases que a gente chama, temas importantes para a área da nanotecnologia, somente na integração entre a academia e a indústria. Então, eu agradeço mais uma vez, Ivone, foi uma alegria enorme ver aqui. Um grande abraço, né, e passo aqui a palavra para o professor Coit e a professora Maria Vitória. Eu também gostaria de agradecer, professora Ivone, por essa aula, né, maravilhosa e por todos os ensinamentos, né, que a senhora trouxe aí no dia de hoje, né? E também gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né, acompanhando esses webinars. E eu gostaria de convidá-los também para os próximos, né, que nós enviaremos convites para todos, sem dúvida nenhuma, né, e que vai estar versando sobre algum aspecto relevante, né, na área de nanotecnologia, né, que realmente, como foi colocada pela professora, né, é uma área que exige conhecimentos multifacetados em diferentes áreas, né, diferentes disciplinas, e não somente isso, né, não somente ciência, mas também na parte empresarial, né, na parte de relacionamento, né, que realmente, como foi colocado pela professora Ivone, é o que transforma o mundo, né? Isso que nós estamos vendo, presenciando aqui. Então, professora Ivone, muito obrigado a todos, boa noite. Muito grata a vocês todos. Felicidades. Obrigada, professora Ivone.
uma honra tê-la aqui. Acho que a gente não poderia começar melhor esse ano, né, os webinars do Cisnano USP, e muito obrigada pela palestra, mas também por todos esses ensinamentos, né, esses conselhos e toda a parte científica que a senhora representa para o Brasil. Tá? Parabéns, professor. Obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau, parabéns, professora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.